Agora nós estamos indo aqui para esse arquivo que é uma manipulação síncrona de dados. A proposta aqui é fazer um CRUD, né? Um acesso a banco de dados de forma síncrona, fazendo os módulos essenciais de inclusão, alteração, exclusão e consulta. Justamente para vocês terem esse exemplo de como a manipulação síncrona acontece. Antes de qualquer coisa, o que é uma manipulação síncrona de dados? A manipulação síncrona de dados funciona em cima do conceito que o navegador do usuário, né, o script que está do lado do usuário, ele vai enviar uma requisição para o servidor PHP, que vai estar lá no seu servidor de hospedagem, né? E esse navegador, ele vai ficar aguardando a resposta para continuar a execução do código. Então, tem esse processo de ir, ser processado e voltar. Basicamente, das características principais da manipulação síncrona é que a interface para o usuário ela fica meio que travada. E se demorar muito a requisição, esse usuário vai estar aí infringindo, né? Nós estaríamos infringindo um conceito de usabilidade que o usuário fica sem ação sobre a interface, até que todo o processo de carga de dados aconteça. Então, a interface ficaria inoperante enquanto as coisas estiverem sendo processadas via server. Então, isso seria desvantagem em termos de usabilidade. Então, se é uma desvantagem, por que eu uso? Você pode usar. Primeiro que é uma das maneiras mais fáceis de implementar a conexão com o banco. Segundo, é ótimo para script pequeno, algo pequeno, que a carga vai ser bem rápida. E terceiro, você deve usar, por exemplo, em módulos administrativos. Eu tenho um site aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro o caminho dele certinho agora. mob.com/gestão. Não é um site de divulgação comercial. Ele tem algumas ferramentas internas lá para franquia imobiliária. Tem vários módulos aqui e ele é administrativo. Então, basicamente, esse daqui eu construí totalmente com manipulação de dados síncrona, usando uma vez ou outra aqui uma manipulação assíncrona para carregar um select, alguma coisa assim. Mas faz sentido. Se é um site de sistema interno, faz sentido usar o síncrono. Então, diante disso, eu preparei aqui uma proposta em que vocês vão ter um projetinho passo a passo. Ele fala que você tem que criar um banco de dados chamado DB Empresa. Então, eu vou vir aqui no meu localhost, ó, só para localhost. Eu vou abrir o phpMyAdmin e eu tenho aqui um banco de dados chamado DB Empresa com uma tabela funcionários que eu já tinha criado anteriormente. Então, o primeiro passo desse projeto passo a passo, entrar aí no seu phpMyAdmin e criar o banco de dados chamado Empresa, DB Empresa, com a tabela que se chama TB Func Mês. Uma coisa importante quando você cria uma tabela em um banco aqui, um banco em uma tabela, é anotar o nome certinho do campo, o tipo de dados que você colocou no campo, para depois, quando você fazer o código PHP, você não ficar perdido com essas nomenclaturas, tá? Feito isso, o meu projeto ainda pede para que você baixe o modelo do GitHub, que é a base do projeto. Então, eu tenho ele aqui, eu baixei. Não só baixei, né, como criei, né? Projeto Síncrono 0. Eu vou abrir ele aqui no Visual Studio Code, tá? Open Folder. Projeto Síncrono 0. Então, ele tá aqui. Eu vou rodar ele no localhost para ver como ele tá. Então, localhost barra... Vamos ver se ele mostra aqui, ó. Projeto Síncrono 0 barra projeto síncrono 0. Como eu vou colocar PHP, não adianta eu rodar normal, eu tenho que rodar via server. Então, é um projeto aqui que eu usei um template Bootstrap.
eu tenho aqui os módulos do CRUD, né? Inclusão, consulta, alteração e exclusão. Eu vou fazer o inclusão com vocês e depois vocês vão continuar o projeto até o final, tá bom? Seguindo esse passo a passo aqui. Então, aqui no meu projeto Síncrono Zero, né, que é o módulo do layout, vocês viram que eu tenho essa interface aqui. Deixa eu abrir ele correto aqui no localhost. Eu atualizei. Projeto Síncrono Zero, eu coloquei como layout aqui. Barra layout. Então, essa daqui é a estrutura que você vai baixar lá no GitHub. Ele tem aqui todos os módulos do CRUD, mas vamos focar na inclusão para vocês terem esse exemplo comigo. Aqui no inclusão, a ideia é escolher um funcionário que está numa listagem, digitar o valor de vendas desse funcionário no mês. Ele vendeu 550 mil, ele vendeu automóveis, e eu quero também fazer a carga de uma foto. Vou colocar qualquer imagem aqui, tá, gente? Quero carregar uma foto e clicar em cadastrar para que a manipulação síncrona aconteça. Então, além de fazer o PHP com conexão ao banco de dados, eu quero também demonstrar esse exemplo do upload de imagens e algumas particularidades. Então, vamos lá. Aquele formulário que vocês viram é esse cadastra.php que já vai vir pronto para vocês lá do GitHub. Então, ele é um form. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa linha é bem importante. Ele é um form que vai ser enviado para o PHP pelo método POST. O método POST é o método de envio de dados via form. Tem um outro método que é o GET, que você passa como parâmetro. Mas como eu tenho um formulário de cadastro aqui, eu vou passar via POST. Qual é o action desse formulário? Esse formulário vai chamar o cadastrafuncionário.php, que é um outro arquivo que nós vamos criar. E como é um formulário que tem essa opção aqui, ó, de envio de imagens, como vocês viram lá na tela, ó, ele tem aqui um input type file, que é um input do tipo imagem. Deixa eu achar ele aqui. Aqui eu tenho, ó, input type file, eu quero mandar uma foto. Quando eu tenho input type file, eu preciso preparar o form para que ele possa enviar dados do tipo múltiplo, ou seja, arquivos, ficheiros, fotos. Então, por isso, dentro do form aqui, essa linha de type, para que seja feito o envio da foto. Então, o arquivo aqui é o formulário, basicamente, que vocês já praticaram lá no HTML. Eu coloquei alguns scripts, JavaScript aqui para validar, para que eu possa, de fato, digitar valores no formato moeda. Então, dá uma olhadinha aqui também. Mas vamos lá para o nosso foco. Então, aqui dentro de funcionários, ó, eu tenho o cadastra.php e como eu vou manipular banco, eu vou criar um arquivo chamado conecta.inc. O arquivo conecta.inc, PHP puro, PHP, opa, abriu o PHP, fechou o PHP, ele vai ser responsável por conectar com o banco de dados. Então, eu vou criar uma variável cifrão com e vou usar a instrução MySQL e connect, é a instrução para conexão. Eu vou usar qual servidor? O localhost. Qual usuário do banco? Root. Qual senha? Está vazia. Qual o nome do banco? DB empresa. Importante aqui você separar o conecta.inc da lógica lá do arquivo de cadastro, porque quando você for subir no seu servidor de hospedagem, você vai ter que trocar aqui esses dados de acordo com o seu servidor de hospedagem de como está seu banco com usuário e senha lá do outro lado. E aí eu sempre uso aqui a instrução or die, ou seja, se não der certo, envia
uma mensagem de erro na conexão. Essa instrução, então, ela vai lá e se conecta com o meu banco chamado DB Empresa. E como eu preciso garantir acentuação, caracteres, eu estou fazendo a configuração do banco de dados com cifrão com, que é o nome da conexão que eu criei aqui, ó, a variável de conexão. Eu estou falando que eu vou usar UTF-8 para não ter problema de incompatibilidade de caracteres. Então, com isso, vocês criaram a linha de conexão com o banco de dados. Feito isso, vamos voltar aqui no cadastra.php. Ó, o form vai chamar o cadastrafuncionário.php. Então, aqui nós vamos criar um arquivo chamado cadastrafuncionário.php e vamos começar a construir esse código de PHP puro. Tem como fazer a requisição do PHP aqui dentro do cadastra também, tá? Verificando as set dos arquivos enviados, mas eu vou fazer bem separadinho para dar mesmo esse conceito de síncrono, de ir, processar, devolver. Então, aqui, abrir PHP, já fecho para não ter problema. Vamos iniciar aqui, né? Eu abri e fechei o PHP no cadastro funcionário. A primeira coisa que eu tenho que trazer para cá é a conexão com o banco de dados. Então, o include serve para incluir no meu código códigos externos. Então, include conecta.inc, porque aí assim ele já vai fazer a conexão com o banco. Eu já vou salvar isso e vamos rodar para ver se ele vai dar algum problema. Então, quando eu mando cadastrar aqui, ó, se tiver algum campo em branco, meu JavaScript não está deixando, né? Escolhi uma foto qualquer aqui e cadastrou. Ó, ele foi para o cadastro funcionário e não deu aquele erro do ORDAI, erro na conexão. Então, a conexão aconteceu. Então, até aqui, tudo certo. Eu vou fazer o processo aqui do upload da imagem, que é um pouquinho chato o conceito, né? Mas eu vou explicando. Se for um dir igual img bar. Aqui, eu estou definindo para onde vai a foto que eu fizer o upload. E esse é um conceito bem importante. As pessoas tinham o hábito de fazer o upload de imagens para o banco de dados. Elas iam lá e criavam um campo do tipo blob, que é o campo que recebe imagem no formato binário. Mas se você tem um projeto que vai receber muitas fotos, você vai inflar seu banco de dados, porque esse armazenamento requer muito espaço. Então, isso não é uma prática saudável. O que é saudável é você guarda o caminho da foto no banco de dados e manda a imagem fisicamente para um diretório do seu projeto. Então, o meu diretório do projeto aqui se chama IMG. Estou preparando o nome do diretório. Aí eu estou fazendo uma validação aqui muito útil também no PHP quando manipula formulário, que é verificar, o iSet verifica se os campos do formulário foram passados e estão chegando no PHP corretamente. Então, eu vou verificar todos os campos. Se post de func foi passado, se o campo de valor foi passado, vírgula, se o campo segmento foi passado, e se o campo que foi enviado não pelo método post, mas pelo método files, chamado foto, também foi passado. Então, com isso aqui, eu estou verificando todos os campos enviados pelo formulário. Se entrar no if, significa que todos os campos estão
prontos para serem carregados em variáveis. Então, aqui eu trago para uma variável cifrão nome o conteúdo que foi digitado no formulário com o nome func. Aqui é importante você voltar no cadastro.php e verificar os IDs de cada campo, ó. ID func, name, func. Eu sempre coloco tanto ID como name para dar nome nesses campos de formulário, porque tem alguns navegadores mais antigos que não interpretariam ID, ou então alguns não interpretam name. Então eu redobro aqui a cautela e coloco o nome tanto com ID quanto name. Então, eu vou fazer esse processo de resgatar o campo, tanto para nome, vou colocar todos eles aqui, para valor, para segmento e também para o campo que foi enviado, não pelo post, mas por files, chamado foto. Então, aqui eu resgato o campo nome, o campo valor para uma variável, segmento, foto, o arquivo todo da foto. Eu vou até, como é um arquivo, aqui eu vou colocar arquivo. Arquivo recebe o arquivo da foto e a variável cifrão foto, eu vou resgatar o nome. Atributo name, o name da foto, e aqui eu vou resgatar o arquivo como um todo, inclusive com a extensão, tá? Bom, validação básicas do campo é por uma questão de precaução também, porque a pessoa pode ter digitado um espaço em branco lá no campo do formulário. Então, se nome igual a vazio, ou cifrão valor igual a vazio, ou cifrão segmento ou ainda cifrão foto igual a vazio. Se algum desses campos estiverem vazios, né? Ele pode ter sido carregado, que o S7 não ia validar, mas ele pode ter sido carregado com um espaço em branco. E eu não quero espaço em branco. Então aqui eu vou entrar com JavaScript dentro do PHP, que é abre o script dentro de um echo, fecha o script, e aqui dentro eu vou colocar um alert, preencha todos os campos. Aspas simples, e vou fazer um history.back, que ele faz o retorno para a página anterior. Vou salvar e vamos ver se tem algum erro por enquanto. Salvou, Ana Andrade, 500, automóveis. Então, olhando aqui, ó, tava faltando um ponto e vírgula aqui. Abri, fechei, ponto e vírgula, salva. Vamos lá, rodar. Ó, ele não deu as mensagens do JavaScript com erro. Então, significa que o código está sendo processado bonitinho pelo PHP. Uma coisa que eu queria falar aqui, ó. Aqui eu estou fazendo o resgate dos campos do formulário. Como a ideia é mostrar a manipulação aqui de forma mais rápida, mas eu deixo na apostila, que vocês vão seguir o passo a passo, a importância de quando você estiver manipulando esses dados de formulário, se preocupar com coisas do tipo HTML, caracteres especiais, que é a injeção de um HTML malicioso dentro de um campo formulário, se preocupar com SQL injection, que é a injeção de código malicioso SQL dentro de um formulário. Como exemplo, por exemplo, num campo formulário, a pessoa vai lá, coloca uma aspa simples. Aspa simples no banco de dados interrompe processos. E aí ela interrompe o processo e pode tentar injetar um drop table no seu banco.
Então, aqui, pela lógica, a gente teria que tratar os HTMLs maliciosos e o SQL Injection também. Então, vai ficar lá como pedido dentro do passo a passo do material que eu criei para vocês. Bom, se ele chegou aqui, né, dentro desse script, tá tudo funcionando teoricamente bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Se ele entrou dentro desse if falando que algum campo está vazio, eu faço ele voltar lá para o outro pro formulário, peço para preencher os campos e dou um exit no código para interromper, para ele sair daqui dos processos. Então, entrei aqui. Antes de fechar esse if, a gente vai continuar o tratamento aqui dos dados. Eu vou pegar a variável valor e vou converter o str underline replace, já explicou, replace. Estou formatando para moeda aqui, para o valor ir bonitinho para o banco de dados, tá? Com casa decimal da variável cifrão valor. Então, aqui, ó, eu resgatei valor. Só que eu estou fazendo conversão para float, colocando casas decimais e separador de milhar. A variável cifrão valor agora guarda um valor bonitinho. Lógica do meu negócio, né, na minha regra de negócio, eu estou aplicando, de acordo com as vendas dessa pessoa, do valor de venda, uma bonificação. Então, vamos de if simples aqui, ó. Se o valor de venda for menor que 500, ele vai ganhar um bônus de... E aí eu vou aplicar aqui diferentes bonificações de acordo com a faixa de valores que esse vendedor executou. Esse daqui vai ser 5. Deixa eu montar a regrinha de negócio, que também está mapeada lá no passo a passo de vocês. Aqui acho que é 3001. Deixa eu lembrar. 3.000. Tá. Então, 3001. 10%. E caso contrário, o bônus dele. Preparei a variável bônus, então, com diferentes bonificações de acordo com o valor da venda de cada funcionário. Esse daqui com 15% de bônus. Bom, eu quero pegar o mês atual e o ano. Então, eu vou vir aqui e vocês vão ver para que eu preciso disso. Time. Então, criei uma variável data do tipo dataTime. Criei uma variável ano, que vai receber data, format. Então, ele vai resgatar o ano. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para mês. Ele vai trazer como mês de 1 a 12. A gente vai precisar disso para cadastrar o ano e o mês da venda lá no banco de dados. Então, eu resgatei mês e ano. Vamos agora manipular o dado. Preciso de uma variável de apoio, uma resu, para colocar uma instrução MySQL. O que essa MySQL faz? Ela vai usar a conexão que está aberta e vai fazer um select no meu banco para verificar se já não tem essa venda cadastrada, né? Selecione todos os registros da tabela FunkMês dentro daquele banco de dados, FunkMês, onde o nome seja igual ao nome que eu estou passando agora, que eu recebi do formulário, and segmento seja igual
ao cifrão segmento, que eu também estou passando agora, e o mês seja igual a cifrão mês, que eu acabei de manipular aqui em cima, ó. Aqui, inclusive, é mês. Mês. E o ano, cifrão ano. Bom, a instrução está aqui. Eu posso entrar ainda com um or die, erro no select. Se der algum problema, eu retorno um erro no select. Dá uma conferidinha, cifrão resumo, abriu o select, fechou, or die, nome, segmento, mês e ano. Vou salvar. Vendo aqui, tá faltando um fechamento, ó. Fechei aqui e vamos salvar e vou executar. Não deu erro, não retornou nenhum erro significativo aqui, nenhum erro na verdade, então a gente pode continuar. Bom, o que acontece? Eu preparei essa variável resu aqui para ele executar um select. Então, quando ele executar esse select naquele meu banco da conexão, resu vai estar guardando alguma coisa. Para saber se existe ou não o registro, eu vou pegar uma variável cifrão total e vou contar uma SQL num de rows, número de registro dessa cifrão resu que guardou o select. Por que isso é importante? Porque eu não quero guardar dados em duplicidade. Então, primeiro eu vou lá, faço um select. Se o select retornar zero, é porque eu posso cadastrar esse cara. Senão, eu não poderia cadastrar. Então, o cifrão total vai guardar o número de linhas do cifrão resu. E eu faço aqui, então, if cifrão total menor que 1. Ou seja, não tem ninguém cadastrado no banco com essa mesma venda nesse mesmo mês e nesse mesmo ano, com esse mesmo nome. Agora eu vou preparar, né, o upload da foto. Eu vou pegar a variável extensão e vou guardar o petinfo extension para eu conseguir guardar qual é a extensão da foto que eu vou fazer upload. Vou criar um novo nome e aí vocês vão entender por que eu crio um novo nome. Para esse arquivo, que vai ser com base no nome do arquivo que foi passado, concatenado aqui com D, Y, MD, hora, minuto, segundo. O que acontece? Quando eu estou fazendo o upload de fotos, pode coincidir de eu pegar o mesmo arquivo com nomes idênticos. Então, aqui eu estou criando um novo nome para que eu tenha como se fossem nomes exclusivos. E a forma mais inteligente foi eu mesclar o nome do arquivo com a hora, minuto, segundo. Não tem chance de ir com o mesmo nome, concorda? E aí eu concateno com a extensão do arquivo .jpeg, que eu havia capturado aqui em cima, a extensão do meu arquivo. Vou preparar o destino. O destino vai ser o meu diretório, colocando o novo nome. Então, é para cá que vai o meu conteúdo. Vou salvar e vou tentar fazer o processo agora de upload. Para fazer o processo, eu faço move upload file, cifrão arquivo, temporário, o nome temporário do meu arquivo, tmpname, porque quando ele vai fazer o upload, ele gera um nome temporário, mas colocando em cifrão destino, que já vai com o nome novo. Então, se o upload aconteceu de verdade, ele vai entrar no if.
Se entrou no if, eu faço aqui JavaScript, ó, script, alert, foto transferida. Foto transferida, fecho, ponto e vírgula, e fecho ponto e vírgula daqui. Se quiser organizar mais bonitinho, né? Eu faria assim para ficar visualmente mais atrativo. Se ele entrou no if é porque o upload deu certo. Se ele cair no else é porque as coisas não deram certo. Então, vamos ver o que eu faço aqui. Se as coisas não deram certo, eu venho aqui e coloco erro ao carregar o arquivo, a foto, né? A foto. Retorno para o formulário anterior, então store back. E depois disso ainda eu dou um exit para encerrar o processo aqui. Vamos ver, abriu, fechou, salvou. Vamos ver como está funcionando aqui. Foto transferida, então deu tudo certo, tá? Então até aqui a gente conseguiu fazer a transferência da foto lá para o meu diretório IMG, ó. Tanto é que veio para cá. Opa, deixa eu abrir o projeto aqui. Aqui para o meu IMG, ó, e veio o nome do arquivo para cá, com aquela nomenclatura que eu falei, para o arquivo ter um nome exclusivo. Primeira parte, que é o upload da foto e a garantia que não estamos cadastrando funcionários em duplicidade, porque eu fiz esse select aqui, deu certo. Depois disso, né, que eu dei esse exit aqui, agora eu vou transferir o cadastro para o banco. Então, vamos ver então as aberturas aqui, ó. Aqui abriu, tá fechando aqui. Esse carinha aqui tá abrindo e fechando aqui. Então, toda vez que for menor que 1, significa que eu posso incluir o registro. Fiz o upload de fotos, agora eu vou abrir um SQL de novo para fazer a instrução insert. Então, insert, cadê bonitinho? Opa. Insert into, pode ser minúsculo também, tá? Porque eu fiquei querendo um destaque melhor aqui. Func mês, nos campos nome, VR venda, VR bônus. Aqui você tem que ir lá no banco de dados e garantir que o nome dos campos estão certinhos, de acordo com o que você criou no banco. A maioria dos erros que dão é justamente porque coloca o nome dos campos errados aqui. Quais os valores que eu vou transferir na ordem, né? Vai ser cifrão nome, cifrão valor, cifrão bônus, cifrão destino, cifrão segmento, cifrão mês e cifrão ano. Fechou parênteses, porque eu abri o parênteses aqui, fechei, abri, fechei, ponto e vírgula. Percebam que esse insert não funciona. Por que ele não funciona? Ele só está dentro de uma variável cifrão SQL preparando a instrução. Isso daqui é um texto que está guardado em cifrão SQL. A instrução SQL só executa quando você faz um MySQL e carry, que é o executar a carry. Qual é a carry? Você vai executar no banco que foi conectado em cifrão com essa instrução que se chama cifrão SQL. Faz o or die aqui para garantir. Se deu algum erro, eu escrevo erro ao incluir no banco. Ponto e vírgula.
Galera, se o código PHP caiu nessa linha de baixo aqui, é porque deu certo. Senão ele teria dado erro aqui e teria parado o script aqui no OrDie. Então, se ele veio para essa linha de código, significa que eu posso vir aqui com um JavaScript, mandar um alert, venda cadastrada, com sucesso. Nesse mês e nesse ano. Mas eu vou deixar resumidinho aqui, tá? Venda cadastrada com sucesso. E depois também eu já retorno para a tela lá do formulário. Story back. Ponto e vírgula. Se eu cheguei até aqui, significa que deu tudo certo. Só que eu tenho aqui, ó, o if que abriu e está fechando aqui. Então, eu vou fazer o else dele. O que acontece aqui nesse else? Ele vai cair nesse else se o registro já existe, porque ele já tinha sido cadastrado. Já foi cadastrada uma venda idêntica. Então, deu uma mensagem de erro, retornou para lá, fechou o script, fechou o else. E aí, ó, esse else aqui tá abrindo aqui, né? Vamos ver, ó, se os campos dos formulários deu tudo certinho. Então, aqui, antes desse fechamento aqui, é importante a gente fazer a descarga do banco, que é fechar o banco. Ó, MySQL close, para não ficar com dados em memória. Fecha a conexão, porque você tem a conexão na variável cifrão com. E aí tá na hora de tratar isso aqui, ó. Então, abri o if. Então, eu tenho esse else aqui ainda para validar. Então, se caiu aqui, eu vou abrir o else e falar que dados não foram enviados pelo form. É quando dá erro lá que veio dados errados sem setar o campo, né, do formulário. E salvei. Terminou aqui o script. Vamos testar? Então vamos ver se ele é síncrono mesmo. Ó, é tudo bem síncrono. Cadastrou, clicou em cadastrar. O meu JavaScript não permite nenhum campo em branco. Segmento, escolhe a foto. Uma coisa sobre fotos, tá? No arquivo de configuração do servidor php.ini, você define o tamanho máximo do upload do arquivo, tá? Então, às vezes aí nos seus testes você vai carregar uma foto gigante, o upload não vai dar certo porque tem uma diretiva que configura o máximo do upload. A gente geralmente pede, inclusive lá no servidor de hospedagem, né, para o administrador do servidor de hospedagem, manipular aquele tamanho, caso você precise de fotos maiores, ou então te informar qual é o limite de tamanho. Também dá para fazer umas validações PHP para diminuir o tamanho da foto, outras coisas, para que você não passe por esse problema. Abrir, cadastrar. Ó, deu erro na linha 70. Vamos procurar o erro aqui. 70. Faltou ponto e vírgula aqui, ó. Salvou. Vamos de novo. Continuar. Erro na 77. De novo, ponto e vírgula aqui. Significa que eu não coloquei ponto e vírgula aqui também. Salva tudo de novo. Continuar. Foto transferida. Venda cadastrada com sucesso. Então, se eu chegar no meu banco agora, DB Empresa, Tab Funke, entrou aí a venda que eu acabei de cadastrar. Esse é um exemplo, então, muito real de dado síncrono, porque perceba que a requisição vai, todo o processo é executado, para que depois a interface seja liberada, para que eu possa manipular minha interface e continuar, tá bom? Isso é um exemplo real de manipulação síncrona de dados. O seu servidor está sendo acionado, ele
ele processa aqui em requisição e devolve HTML puro aqui para poder liberar o usuário para novas funcionalidades. Deixo aqui no arquivo a continuidade do projeto para que vocês possam seguir o passo a passo e conseguir terminar todos esses outros módulos que seguem a mesma dinâmica, para vocês terem exemplos de como faz a consulta, como faz uma alteração e como faz uma exclusão, tá bom?